Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam para a gente que nós devemos realmente nos fortalecer na fidelidade e na confiança a Deus, né? Pois Ele nunca nos abandona. Então, a primeira leitura de hoje está em Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 9, depois o versículo 15 a 17, depois o versículo 19 a 30, depois o versículo 33 a 62. Daniel, capítulo 13, versículo 1 a 9, depois o versículo 15 a 17, depois o versículo 19 a 30, depois o versículo 33 a 62. Naqueles dias, na Babilônia, vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esquecerem dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os 2 estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído. Os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera minha morte. E se eu não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então, ela pôs-se a gritar em voz alta, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo, para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido, e os 2 anciãos vieram também com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os 2 anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós que estávamos no canto do pomar vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno,
que conheces as coisas escondidas e sabe tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz de que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo, então, voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados quando o Senhor ordena. Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: A sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo do Senhor, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Pois, agora, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Então, Susana, essa mulher da primeira leitura, nos dá uma grande lição, de fidelidade e confiança em Deus. Diante da acusação falsa, dos dois juízes anciãos, apaixonados por ela, eles ficaram desnorteados a ponto, de desviarem os olhos para não olharem o céu e se esquecerem dos seus justos julgamentos. Então a paixão falou mais forte do que a responsabilidade de juiz que eles haviam assumido diante de Deus, do povo e da lei. O povo também estava sempre desviando os olhos do céu, apaixonados pelos ídolos. Essa atitude dos dois juízes pode acontecer também conosco, levados por uma paixão, um fascínio por alguém ou por alguma coisa, nós agimos contra a nossa própria consciência, cometendo infidelidade a Deus através da maledicência, da mentira, do falso julgamento e do falso testemunho. Então que nós possamos também aprender com Susana e depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre está conosco, Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos, assim como Susana superou as dificuldades dela porque confiou em Deus. Então que nós realmente também possamos fazer a mesma coisa, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe:
Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, mostra pra gente, né, que essa história da mulher adúltera, né, que os fariseus ali, os doutores da lei estavam ali em volta dela, eles iriam apedrejá-la, né, iriam matá-la, porque ela foi pega em adultério, né, e aí Jesus foi até o Monte das Oliveiras, né, e aí voltou ao templo, né, e ali começou a ensinar, e ali os doutores, os fariseus, né, os doutores da lei trouxeram a mulher, né, que foi pega em adultério e disse, né, aí eles falaram, né, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante, em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? E aí Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. E aí perguntou, né, aquele que nunca teve pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. E aí, né, quando todos já estavam com a pedra na mão, prontos para apedrejar a mulher, quando Jesus disse isso, cada um foi largando a sua pedra, né, deixando no chão e indo embora. Ou seja, né, ali eles estavam reconhecendo realmente que eram pecadores, né? E que eles também não, eles sendo pecadores, estavam julgando ela que também era pecadora, né? E aí eles foram largando a pedra, né? Foram largando as pedras, né? Foram indo embora, e aí ficou só Jesus e a mulher, né? E aí Jesus perguntou à mulher, né? Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E aí ela respondeu, ninguém, Senhor. E aí ele respondeu, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. E aí Jesus deu o perdão àquela mulher, né? E aquela mulher foi perdoada dos seus pecados. Então, do mesmo jeito que Jesus perdoou o pecado da mulher, né? Ele também perdoa os nossos pecados, né? Basta que nos arrependamos de coração sincero e nos convertamos para uma nova vida, tá certo? Que nós realmente possamos depositar a nossa confiança em Deus, tá certo? Esse momento, né, da quaresma, um momento de conversão, né, de arrependimento e de renascimento para uma nova vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.